duas passagens na Bíblia, uma no Velho Testamento e a outra no Novo Testamento. Uma é em Isaías 8:5, em que o profeta condena o acúmulo de terras e o acúmulo de casas, de propriedades, enquanto outras pessoas não possuem terras para poder morar. E em Atos, no Novo Testamento, 4:32, onde ali afirma-se que as comunidades cristãs dividiam tudo conforme a necessidade de cada um e tal, e ninguém dizia ser dono exclusivamente de alguma coisa, ou seja, tudo era comum, tudo era comum a todos, Isso é bem preciso, Ninguém se dizia ser dono precisamente de nada nas comunidades cristãs primitivas. E em Isaías, a condenação por Deus lá, contra o acúmulo de casas, propriedades, terrenos, terras. Bom, então você pega essas duas passagens e vai interpretar a ideia de comunismo e tal, e você vai ver que está aí a preocupação de Deus com o social, com o equilíbrio, porque isso demonstra evidentemente que o desequilíbrio econômico e social dificulta a harmonização da sociedade, a paz, dificulta a vida, e explora, acaba sendo um fator de exploração, o acúmulo, acaba sendo um fator de exploração sobre os mais pobres. Enquanto eu acumulo e tenho controle sobre o que é excedente e acúmulo, eu mantenho o controle sobre aqueles que não possuem, aquilo que poderia ser deles, que está sendo acumulado na minha mão. Quando você vê as igrejas que se dizem evangélicas hoje montando templos, alugando templos, alugando espaços para montar igrejas, fazendo templos gigantes e tal, você acumulando, você vê o direcionamento de um Deus que é absolutamente contrário ao princípio de acúmulo, de guardar as riquezas, de acumular as riquezas, Você vê também, tem uma passagem de Jesus que diz: não queira juntar para você ouro, prata, dinheiro, riquezas e tal. Então, você vê que hoje o cristão criou um Jesus totalmente contrário dos ensinamentos mais elementares de Deus, e do próprio Cristo. O Jesus de hoje é um Jesus intolerante, um Jesus que visa o sucesso individual, esse individualismo absurdo, A bênção ela é exclusivamente de dinheiro, de bens materiais, de acúmulo, de prosperidade e acúmulo, e completamente um princípio completamente contrário à questão da irmandade e de se viver na simplicidade, com o básico, poder ter trabalho, lazer, tempo para não fazer nada, tempo para viajar, tendo o básico, você possa ter a sua casa, seu lar, sua família, tendo o básico. O cristão hoje pensa na prosperidade, no acúmulo da riqueza, Daí você vê o tipo de interpretação completamente contrária dos ensinamentos elementares de Deus e de Jesus. A gente vê muitas igrejas sendo montadas para se tornarem templos ricos, confortáveis, arrecadarem dízimos. Ora,
Eu pergunto muitas vezes, por que os cultos não são feitos nas residências? Por que os cultos, né, não são feitos nas residências? Porque, né, cada semana faz na casa de um, vai revezando, né? Me diz aí, vai ter necessidade de pedir dízimo se fizer isso? Vai ter necessidade de pedir oferta? Vai ter necessidade de o máximo é ajudar a dividir uma conta de luz, uma conta de água pelo consumo daquele dia específico, naquela vez na casa da pessoa, na semana na casa da pessoa. A verdade é que a igreja não precisa de templo, muito menos templos religiosos, né? O próprio Senhor Jesus disse isso, né? Não ficará pedra sobre pedra, sobre todo luxo e riqueza. Então, assim, por que as pessoas, os cristãos, não fazem os seus cultos em lares, né? Vão revezando os lares e acaba com esse comércio da igreja. Templos para se pedir dízimos, pastores performáticos que emocionam as pessoas, né? Conquistam por emoção, por performances, né? Eloquentes, retóricos. Mas o objetivo ali é acumular riqueza, exatamente o contrário. Na palavra, Isaías 5:8, Atos 4:32, está lá na palavra de Deus. Eu estou fazendo essa interpretação a partir da palavra. Mas eu me sinto bem na igreja. Você está se sentindo bem numa igreja que pode ser um daqueles grandes enganadores, né? Pastores em lobos em peles de cordeiro, né? E Jesus nos alertou. Sempre pense sobre isso. Você pode estar acreditando num sistema, num Jesus aí criado por uma hermenêutica de pastores que absolutamente não tem nada a ver com o ensinamento ético, moral, da simplicidade, da evolução espiritual. Não tem nada a ver com o conhecimento de Deus, do amor ao próximo. Você está, né, acreditando num pastor que está dizendo para você que existe um Deus mercador, que se você for fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, ele vai te recompensar de alguma maneira, sempre recompensa, e qualquer acontecimento bom que tenha na sua vida, você vai associar a isso, o que o pastor está dizendo. Mas você está tirando Deus como uma peça de loja de departamento, que você vai lá, compra, adquire para poder ter a bênção. Isso não é Deus, e você sabe disso. Nós cristãos não acreditamos nesse tipo de Deus. Não, a gente acredita antes de tudo no amor, no se dar, né? No grande caráter comunitário de Jesus, né? Deu a sua própria vida a favor de outras pessoas, né? Até a propriedade privada mais acentuada que a gente podia dizer, né? De nós mesmos, que é a nossa vida, Jesus a forneceu para os outros. Então é por isso que está lá, bem claro na Bíblia, na palavra de Deus, 4:32, ninguém se dizia ser dono de nada das comunidades cristãs, e Isaías 5:8, não acumule terras, né? Ai daqueles que acumulam terras, casas, propriedades e tiram dos outros e deixam os outros sem. Tem nada a ver com Deus. O acúmulo, essa ideia do controle do excedente, do capitalismo, do lucro, não tem nada a ver com Deus. Né? Controle sobre o excedente da riqueza produzida, o acúmulo e controle da riqueza, do lucro, não tem a ver com a palavra de Isaías, muito menos com a palavra de Atos, lá, 4:32. Então, pense muito bem no tipo de Deus que você está acreditando. E quando você ouvir essa palavra comunismo, entenda que o comunismo essencialmente está na filosofia, na religião cristã, na sociedade, na característica sociopolítica e econômica das comunidades cristãs. É socialismo, comunismo mesmo. Entendeu isso? Então o que você está fazendo aí é hipócrita.
Cuidado, vocês estão sendo enganados por esses que usam esse discurso apenas para poder ganhar votos, entrar para a política, acumular mais riquezas, se tornar rico. E você olha o cara rico e acha que ele é abençoado por Deus porque está acumulando a riqueza. Quando a palavra de Deus está dizendo exatamente o contrário. Tá bom? Bom domingo para vocês.